Nosso terceiro panelista é Olavo de Carvalho. Olavo é escritor, conferencista, jornalista e filósofo. Foi professor da PUC, é professor da PUC do Paraná e trabalhou na Folha de São Paulo, Época e o Globo, entre outros jornais de estado. Cara Olavo, por favor, o senhor. O senhor, por favor. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Um dos organizadores ou promotores deste encontro, o Dr. David Paris, eu não sei qual é a nacionalidade, nem portanto como se pronuncia o nome, deu uma entrevista à BBC dizendo que um dos grandes problemas do Brasil é a falta de diálogo, sobretudo entre direita e esquerda. Ele diz que cada um só tenta comunicar aquilo que já acredita, não havendo, portanto, interpenetração das consciências, nem diálogo algum, nem troca alguma. Não é isso? Como dizia um amigo meu, fulano me eu vou sair perdendo na troca. Então, eu quero ler aqui para vocês um paragrafinho de um artigo que eu publiquei em 2012, no Diário do Comércio. Mas começar com um ponto de partida. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Otávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, tínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. Muito bem, Aristóteles ensinava que a inteligência racional não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as imagens criadas pela fantasia e estocadas na memória. Coletivamente, a literatura, a arte em geral, mas sobretudo a literatura, corresponde ao imaginário no qual as pessoas de uma determinada sociedade se reconhecem. Ou seja, há um acordo na esfera do imaginário antes de poder haver qualquer acordo ou qualquer diálogo na esfera das ideias e dos conceitos. Desaparecendo a literatura, não temos mais uma imagem operante da sociedade brasileira e da experiência de ser brasileira. Portanto, pergunto eu, que diálogo é possível nessas condições? Aquilo que as pessoas não conseguem sequer imaginar ou vislumbrar juntas, como vão discutir sobre este enigma, sobre este nada, sobre esta pura interrogação? O resultado acaba o diálogo, evidentemente. Não é culpa de ninguém. Não podemos dialogar porque não temos diante de nós o objeto imaginariamente representado chamado Brasil. A imagem se fragmentou em mil estilhaços, nós temos imagens grupais, imagens partidárias, ideologias partidárias, que são imagens, vamos dizer, fragmentárias, e entre esses elementos soltos não pode haver diálogo de maneira alguma. Ora, isso quer dizer que a destruição do imaginário brasileiro, ela também tem outras consequências. A primeira é a destruição da linguagem. Não há mais uma linguagem comum na qual nós possamos dialogar. Então, há anos eu protesto contra o uso de termos de ciência política como meros instrumentos de insulto. Por exemplo, o termo fascista. É impossível você ler qualquer petista escrevendo sobre tucanos ou tucano escrevendo sobre petistas que não apareça a palavra fascista. O Reinaldo Azevedo, cada artigo ele chama os petistas de fascistas e é chamado de fascista por eles. Digo, olha, eu estudei fascismo muito. Digo, não tem nada de fascismo, nem no PT, nem no PSDB. Fascismo é o nome de um fenômeno objetivo, existente, historicamente reconhecível, tá certo? E não é um porrete para você sair batendo na cabeça das pessoas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem se comunicar noutro nível. Não há um objeto visível sobre o qual possam conversar. O objeto desapareceu. A sociedade brasileira, a vida brasileira desapareceu do imaginário. Ela ainda existe na realidade, mas ela não aparece na literatura, não aparece no teatro, não aparece no cinema. É só você ver a lista de escritores que nós tínhamos nos anos 50 e 60, que era uma pleiade de gênios absolutamente formidável, com o que temos hoje.
Entre os anos 80 e 90, eu fiz alguns trabalhinhos para a editora carioca, Top Books, e um dos trabalhos eu escrevi Orelhas de Livros. E no fim de um daqueles anos eu reparei que os melhores livros do ano, os únicos que mereciam atenção, eram todos escritos por autores octogenários ou nonagenários. E eu disse, o que vai ser na geração seguinte? Vasculhando para ver quem na geração seguinte poderia manter a tocha acesa, eu vi que só tinha duas pessoas. Um era o Bruno Tolentino, poeta, meu amigo, e outro o romancista carioca Alberto Mussa. Bom, o Bruno morreu logo em seguida. Então, se morreu todo mundo, sobrou Alberto Mussa e eu. A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Foi profético, porque dizer, morreu todo mundo, sobrou eu. E agora? O que eu faço aqui? Então, em resultado desse desaparecimento, não é possível raciocinar sobre o problema da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui sugestões soltas, soluções soltas, que não são articuláveis numa concepção de conjunto, de maneira alguma. Então, a falta de diálogo não é culpa de ninguém, não é sectarismo, não é partidarismo. É realmente uma impossibilidade. Desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc., etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado ou doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isto, minha gente? Carolavo, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Então, em resultado disso, nós temos uma devastação intelectual medonha. Então, nós podemos nos sentar e discutir quais são as soluções para os problemas. Eu digo, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. É possível isso? Eu acho que não. Então, eu acho que o momento daqueles que, componentes desta conferência, que são todos pessoas da classe dirigente, botaram a mão na cabeça e pensaram o seguinte, de onde surgiu tudo isto? Nós fizemos isto. Todos nós. Não é questão de partido. Todos que administram e conduzem o Brasil há 30 ou 40 anos fizeram isso. Nada disso resultou de fatores fortuitos e anônimos. Tudo foi resultado de decisão errada. Então, a hora de botar a mão na cabeça e dizer, olha, nós fizemos isso, nós descobrimos, abrimos o caminho para a ratoeira e entramos. Agora nós temos que nos lembrar como entramos nisso e qual é o caminho de volta. É isso. Olha, eu não sei a resposta a esta questão. Quais as coligações deveriam fazer para promover as grandes reformas, etc. Essa questão está infinitamente acima da minha capacidade, como está infinitamente acima da capacidade de todo o parlamento brasileiro e de toda a classe universitária brasileira. Essa que é a... Vamos dizer então, acho que a gente faz, a gente desiste, não, temos que lutar, né? Em primeiro lugar, nós vemos que o ponto nevrálgico aqui é a educação. Aqui estamos de pleno acordo, aqui todos nós. Só que a palavra educação, o conceito de educação, pressupõe uma hierarquia de valores, uma separação entre o que merece ser transmitido e o que merece ser esquecido. Ao passo que essa distinção, hoje, ela é combatida por toda a classe falante do Brasil. Se você disser, por exemplo, que um quadro de Poussin ou de Velázquez vale mais do que um grafite na parede, você é chamado de fascista. Então, o conceito mesmo de educação está destruído na base. Se não há uma separação, uma distinção entre o que é valoroso e deve ser transmitido, a próxima geração, e o que não precisa ser transmitido, acabou a educação. Então, isso quer dizer que o problema da nossa educação não é assim, não é falta de verbas, não é um problema administrativo, não é um problema econômico, não é sequer um problema político. Nós não temos a concepção de educação. E não temos a concepção de educação por quê? Não temos a concepção de Brasil, não temos a visão integral da sociedade brasileira que tínhamos em outra época. Então, o objeto do nosso pensamento desapareceu da nossa frente, nós não conseguimos enxergá-lo e o substituímos por palavras. Por exemplo, nós falamos em direitos. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso amigo aqui, o ex-senador Suplicy, tem razão ao dizer que toda pessoa ao nascer tem certos direitos. Mas, como ensinava a filósofa Simone Weil, os franceses pronunciam Weil, mas eu me recuso a fazer isso, no livro L'Enracinement, o Arraigamento, que é um dos grandes livros do século XX,
É dizer assim, então o que é um direito? Direito não é nada mais do que o efeito. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm direito de ser alimentadas, mas eu não sou capaz de dizer quem tem a obrigação de alimentá-las, na verdade elas não têm direito nenhum. Então, em vez de dizer cada brasileiro tem direito a isso, nós temos que assinalar quem tem a obrigação de atendê-los. A nossa Constituição está cheia de direitos, mas não diz quem tem a obrigação de atender a esses direitos. Então, não adianta nada. Então, está na hora de começar a fixar as obrigações dos diversos setores da sociedade, das diversas classes sociais, qual é a obrigação do empresariado, qual é a obrigação do político, qual é a obrigação do professor universitário, qual é a nossa obrigação aqui, e assim os direitos decorrerão disto sem precisar sequer ser proclamados. Você vê, a primeira grande proclamação de direitos que houve na história foi a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, que foi a Revolução Francesa. Seguiu-se que uma sangueira desgraçada, a queda da França na ditadura de Napoleão e um século inteiro de crise dos quais a França não saiu, na verdade, até hoje. Então, essa palavra direito, cada vez que eu escuto, olha, você tem direito, eu falo, não quero, por favor. Eu tenho medo dessa coisa. Entendeu? Eu estou aposentado, teoricamente, faz 25 anos, nunca fui buscar o dinheiro. Nunca. Porque acho que isso dá azar. Obrigado, senhor Olavo. Então, qual é a prioridade 1? É uma coisa da qual nunca vocês vão ouvir falar, nem na mídia, nem no parlamento. Prioridade número 1 é a educação dos intelectuais, porque os intelectuais são os agentes principais de formação e transformação da sociedade. Eles são os pilotos da mentalidade pública. E se eles não estão preparados, eles não vão preparar ninguém e não vão fazer nada de bom. Tá certo? Isso aí não pode ser um plano do governo, evidentemente, isso tem que ter uma iniciativa da própria sociedade, aqueles que estão conscientes do problema têm que agir. Eu estou agindo, vai fazer mais de 20 anos, para este fim. Eu não vou resolver nenhum problema social, tá certo? Não vou melhorar a renda básica do brasileiro, não vou fazer nada disso. Mas eu prometo para vocês, eu vou legar para a geração seguinte uma camada de intelectuais muito mais sérios e muito mais preparados do que aqueles que nos antecederam. Isso é o que está dando para eu fazer, mas eu acho realmente que esse é o problema central. Vejam a lista que eu dei aqui, vejam o que era a alta cultura brasileira nos anos 50 e 60 e o que é hoje. Isso não é brincadeira, gente. Cultura não é um adorno, cultura não é a cereja do bolo, é a fórmula do bolo. Como eu disse no começo, não adianta você tentar resolver todos os seus problemas para tornar inteligente e culto depois. É exatamente o contrário. Então, há 50 anos estamos invertendo as prioridades. A solução é essa, a solução é aquela. Ninguém sabe todas as soluções, mas nós sabemos que se não houver os agentes qualificados, nenhuma solução vai funcionar jamais. Então, esse é o problema número 1 do Brasil, a formação dos intelectuais. A nossa classe intelectual decaiu de uma maneira impressionante. Muito mais até do que a educação básica. Tá certo? Se você comparar a qualidade do debate intelectual no Brasil nos anos 50 e 60, o que tem hoje é uma coisa assim de você chorar. Ótimo, obrigado.